Povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e com vocês. Hoje é a quarta do sobrenatural, é aquele dia em que o Pai escolheu para mim e para você, para nos conceder mais altas revelações do seu trono celestial, nos entregando, nos ensinando e às vezes até nos exortando. É um Pai maravilhoso que nos ama, um Pai maravilhoso que nos cuida, que guarda, que protege. E eu te convido a ficar atentos, a entregar teu coração, para que o Senhor possa derramar da sua palavra e que você possa receber, acolher, compreender, estudar, degustar dessa palavra e colocar em prática na tua vida. Pois é assim que o Senhor diz que a sua palavra ela é viva e é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela penetra entre juntas e medulas. E ela sempre vai cumprir o propósito para que é lançada. Pai, eu te rendo graças, entrego teus filhos e filhas que estão se conectando agora. Unge eles, Pai. Toca-os cada vez mais forte com a tua palavra, com as tuas revelações, com a tua poderosa unção, Senhor. Toca cada filho e filha. Não importa a forma que você está chegando, não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo, o que importa é você estar disponível e desejoso, com esse coração de aprender muito mais do Senhor. E eu te convido a você se desprender um pouco do natural e venha viver um sobrenatural de Deus na tua vida. E te digo, muitos já estão vivendo o sobrenatural de Deus, porque estão permitindo que o sobrenatural aconteça. Estão se desligando de muitas coisas em que o mundo está dizendo que não pode, que não é assim, e passando a viver o reino de Deus, os céus, a terra. Pai, a te rendo graças porque tu és bom, tu és maravilhoso. Pai, a te rendo graças porque tu escolheste este povo para estar justamente agora se conectando, se capacitando, se tornando filhos e filhas verdadeiras, instruídas no teu caminho, instruídas na tua palavra, nos teus princípios. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada filho e filha, destrava, tira todos os entraves que têm impedido deles escutarem, aprenderem um pouco mais de Ti, Senhor. Pai, a Ti rendo graças, porque hoje Tu vai tocar de uma forma diferente. Tu vai tocar nos Teus filhos e filhas para que eles compreendam e passem a viver a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, toca-os agora. Compartilha, tá? Faz mais pessoas receberem a palavra de Deus através desses canais, das plataformas digitais. Sejam todos bem-vindos. Receba esse abraço do Pai. Receba esse abraço do Senhor Jesus na tua vida. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías, o capítulo 44, a partir do versículo 1. Mas escute agora. Mas o quê? Escute agora. Ei, filho e filha, presta atenção. Escute agora. E ele falava ali: Jacó, meu servo, Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor: aquele que o fez, que o formou no ventre, e o que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jerusalém, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta
e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole, a sua descendência, e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros juntos, arregados. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Gente, como é forte a liberação da palavra de Deus. Assim diz o Senhor: aquele que te fez no ventre da tua mãe é o que te ajudará. Não tenha medo, filho e filha, pois fui eu quem te escolhi. Eu derramarei água na terra sedenta. A tua terra está sedenta? Pede as águas do Senhor. Se tuas terras estão secas, derramarei torrentes nela. Mas o mais importante, derramarei meu espírito sobre você e sobre sua prole, e a minha bênção sobre teus descendentes. Assim declara o Senhor. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Duas coisas bastante importantes. A bênção geracional que Deus nos deu para mim e para você. E a bênção era conceder poder a alguém para se alcançar longevidade, prosperidade, fecundidade, felicidade, sucesso, vida boa. Assim, Deus concedeu que os nossos antepassados fossem passando de geração em geração as bênçãos celestiais. Por isso que você vai encontrar Abraão abençoando seus filhos, os filhos de Abraão abençoando os demais, até... Mas parece que nós perdemos um pouco essa questão da bênção. Eu me lembro um pouquinho antes. Os filhos, quando iam sair de casa, diziam: a bênção pai, a bênção mãe. E os pais abençoavam para que saíssem protegidos. Mas essa bênção geracional, ela vai muito mais do que só isso. Muito mais do que só essa proteção. E eu te convido a estudar, a ser revelado, a ser tocado pela palavra, para que você entenda o quão grande é você receber a bênção e você abençoar os demais. Não só a sua família, mas a grande família celestial. Porque a bênção de Deus, ela é para os filhos e filhas. Se você já é filho e filha, declare essa bênção sobre os demais, sobre as próximas gerações, para os nossos filhos. Porque quando nós cumprimos esse princípio da bênção, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos andar nos seus caminhos. E todas as vezes que acontece isso, nós recebemos essa bênção geracional, de gerações em gerações, que Deus proveu para mim e para você. Eu quero destacar uma unção que foi derramada sobre um dos filhos
de Jacó. Esse aqui que recebeu aqui, que foi narrado, que Deus tinha concedido para ele, ele abençoou. Quando ele já estava em certa idade, já estava quase partindo, ele chama os seus 12 filhos, 10 filhos que ele tinha tido com Lia e com suas servas, e 2 que ele tinha tido com Raquel. E ele chama aqueles 12 filhos e começa a abençoar cada um. E aquela bênção era muito importante, pois se via como uma profecia, se via como esse poder que Deus concedeu para que todas ali, a partir daquele momento, todo o seu presente e futuro se cumprisse através daquelas bênçãos. Mas eu quero destacar uma bênção, a do filho caçula, a do filho Benjamim, o filho de Jacó. Gente, é muito importante a gente compreender, estudar às vezes as narrativas, estudar o que foi que aconteceu, para que a gente compreenda e viva o que Deus deixou para mim e para você, o que Deus planejou. E às vezes, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Você já escutou bastante isso. Mas eu queria convidar você aí agora, em Gênesis capítulo 49, o versículo 27. Depois você dá uma lida no 49 inteiro, serve como dever de casa. Mas eu quero começar a destacar esse versículo 27, porque nós vamos falar um pouco sobre esta unção que foi derramada através da bênção. Para a gente falar um pouquinho do que aconteceu, você observa que Abraão abençoou seus 2 filhos, Isaac, que era o filho da promessa, foi passando de gerações em gerações. Isaac, aqui no momento, se aproxima de Jacó, sente os cheiros das suas roupas e o abençoa dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o céu, o orvalho da terra e riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos. E curvem-se diante de vocês os filhos da sua mão, malditos sejam os que te amaldiçoarem. E assim ele faz aquela bênção para Jacó. Mas, em determinado momento, como era geração em geração, também chegou a vez de Jacó abençoar seus 12 filhos. E ele vai abençoando cada um. Aí, como eu falei, existe uma unção, que eu vou chamar aqui a unção do lobo, que foi derramado sobre o caçula Benjamim. Para que você entenda um pouco desta unção que foi derramada, eu quero salientar que até chegar a esse momento, teve toda uma história, teve todo um processo, teve toda uma vida, um sonho. Porque se você olhar um pouco a vida de Jacó, quando ele toma essa bênção do seu irmão Esaú, ele é preciso sair de casa. Porque Esaú o ameaçara de morte. Então ele vai para a casa dos parentes e lá encontra Labão.
o seu tio, encontra Raquel, se apaixona por ela e quer casar com ela. E o tio faz a proposta: trabalha 7 anos, que eu te darei, Raquel. E assim ele fez, trabalhou 7 anos. Mas quando vai receber? O tio vai dizer: não, é costume casar primeiro a filha mais velha. E a filha mais velha era Lia. E assim ele, em vez de receber Raquel, em vez de ele receber aquele sonho que tinha trabalhado, tinha batalhado, recebe outra, vamos dizer assim, outro prêmio. Mas ele diz: mas eu quero Raquel. E o tio diz: trabalha mais 7 anos. Então, em vez de 7, ele trabalhou 14 pelo sonho. E se você vê toda a narrativa, Lia, que foi a primeira esposa, mas as servas lhe deram 10 filhos. Mas Raquel não poderia gerar filhos. Mas teve um momento da vida ali que ele, por tanto lutar, por tanto batalhar pela conquista de um sonho, ele ora a Deus e pede para que Raquel conceda filhos. E Raquel concedeu 2 filhos, José e Benjamim. Só que é bem interessante porque nessa narrativa, quando Raquel tem Benjamim, foi um parto difícil. E por ter sido um parto difícil, ela não dá o nome de Benjamim, ela dá o nome de Benoni, que seria assim, filho da dor. Mas logo depois, ela parte, ela morre. Mas Jacó ficou com aquele filho na mão, e ele poderia decidir o destino do filho, manter aquele nome, filho da dor, ou mudar o nome. E ele muda o nome. Ele poderia escolher entre dizer e continuar: é filho da dor, porque levou o meu sonho, foi a causa morta do meu sonho, da minha luta. Mas ele lembra que Deus também já tinha mudado o nome dele para Israel. E isso é muito forte, muito interessante, porque você tem escolhas todos os dias da sua vida. Se você quer viver com o nome de filho da dor, ou mudar o nome. E ele lembrou que ele passou uma noite inteira brigando com Deus, lutando com Deus, que era o anjo do Senhor. E antes do anjo do Senhor sair, ele disse: me abençoa. E assim o anjo o abençoa, fere a coxa e ele fica marcado. E ele pega aquele filho nas mãos e lembra desse momento, lembra dessa situação e disse: se Deus mudou o meu nome, eu também posso mudar o destino do meu filho. Em vez de se chamar filho da dor, vai chamar Benjamim, filho da alegria, filho da felicidade. Porque ele tinha orado, ele tinha pedido a Deus que Raquel, a sua amada, por quem tanto ele tinha se apaixonado, tinha lutado, tinha trabalhado, permanecesse na alegria do filho. E tinha lhe dado 2 grandes filhos. E quando ele faz isso, ele muda toda a história geracional, a bênção geracional. Ele muda ali o destino. Mas chega esse momento que eu falei, que ele já estava no final da vida e tinha que abençoar todos os 12 filhos, e cada um deles, cada um pertencia à tribo, ele foi abençoando. Mas o de Benjamim é onde eu quero frisar bem aqui. Como? Ele disse: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã tu comerás a sua presa, e à tarde repartirá o despojo. Essa foi a bênção proferida de Jacó sobre o filho caçula Benjamim. E ali
Da mesma forma que eu comecei a ler em Isaías 44, que Deus o abençoou, ele e sua descendência, ele passava ali naquele momento uma bênção. Era uma bênção diferente porque era uma bênção que, ao escutar a primeira vez, você vai talvez se tornar um pouco pejorativo, ou por você ter ouvido tantas palavras que lobo não era coisa boa dentro da igreja, dentro da vida cristã. Mas eu te digo, existe o lobo que é bom. Existe essa unção do lobo que é boa. Você diz, mas que bênção é essa? Que aparentemente pelas palavras nós parecemos e entendemos que Jacó talvez estivesse amaldiçoando, em vez de amaldiçoando por chamar o filho de lobo, em vez de estar abençoando. É como se nós chegássemos hoje no nosso meio cristão e desse essa declaração, as pessoas iam achar absurdos, lobos, já pensa a coisa ruim. Mas deixa eu te dizer, você sabia que Paulo também foi descendente da tribo de Benjamim, toda a sua descendência? E a tribo de Benjamim, ela foi considerada, porque era assim, antigamente se usava muito a simbologia dos animais. Quando Davi recebeu a unção poderosa de Deus, ele comparou como a unção de um boi selvagem, porque era a única coisa que ele conseguia, que ele sabia e conhecia de coisa tão forte. Você vai encontrar lá em Salmos 92, versículo 10, a unção do boi selvagem. E aqui nós estamos falando de uma unção do lobo que Benjamim recebe. É muito importante a gente ter esse reconhecimento. É muito importante a gente saber. É muito importante a gente conhecer essa bênção. Porque ao chamar aqueles 12 filhos, pois as famílias eram grandes, abra em Gênesis 49, 27, que aí a gente vai ver a bênção conforme Gênesis relata, 49 e 27. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Muitos vão lembrar das narrativas, vão comparar, vão trazer para as suas vidas como você pode viver. E eu te digo, hoje você pode viver muito mais. Se ali Benjamim recebe um momento, uma bênção que a gente chama a unção do lobo sobre a vida deles, sobre os seus descendentes, hoje eu e você nós podemos receber a unção ilimitada do Senhor para colocarmos na minha e na tua vida, para vivermos, porque hoje nós vivemos num tempo em que o Senhor Jesus nos concedeu não só parte, como ali ele recebeu parte da unção, mas hoje nós temos disponível a unção completa do Espírito Santo de Deus, desse poder de Deus que ele nos concedeu ali na cruz. Se você não assistiu à última ministração que eu falei do selo do Espírito Santo, assista, para você compreender quão grande, quão poderoso é o que Deus nos concedeu, como princípios, como os bênçãos, através da redenção, através do que Jesus pagou por mim e por você. Quando a gente olha outros relatos, quando a gente olha que Jesus mesmo ele foi comparado com a figura do leão, a gente vê também que o inimigo ele teve determinado momento, diz que ruge como o leão.
Tem determinados momentos que esses animais eles são simbólicos. Era como eles podiam comparar. Mateus 10,16. Jesus diz: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aí você pegar e olhar assim, e você vê só o lado, a serpente ela é má. Mas o Senhor aqui diz: espera aí, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, mas vocês sejam astutos como as serpentes. Por que o Senhor Jesus diria isso para mim e para você? A gente tem ser astuto como a serpente. Ei, filho e filha, vamos ficar atentos às revelações, o que o Senhor está querendo nos capacitar. Porque quem conhece sabe que a serpente, ao dormir, ela não dorme de qualquer jeito. E por que você às vezes tem dormido, você tem vivido de qualquer jeito? Vamos aprender com o que o Pai está nos ensinando. Se você observar, a serpente ela já dorme enrolada no ponto de dar um ataque, um bote. Astuto. É isso que o Senhor nos adverte. Olha, não sejamos bobalhões. Não, nós temos que ter as espertezas. E assim eram comparados com os animais. Prudentes. Simples. E tem outras características de águia, disso, daquilo. E cada um daqueles 12 filhos, ao receber as bênçãos, também era ministrado uma bênção sobre cada um. É tanto que quando nós vemos a tribo de Judá, é o leão. Por isso que Jesus, leão da tribo de Judá. Quando nós falamos em Simeão, tem um símbolo. A tribo de Simeão é espadas. A tribo de Dan era serpente ao meio do caminho. Então cada um tinha um significado, era uma comparação, era uma simbologia. Quando a gente olha José, ramo frutífero, e aí vai cada tribo, depois a gente pode fazer um estudo sobre cada um deles. Mas quando chega ali em Benjamim recebe a bênção, a unção ali do lobo. Porque vamos comparar, vamos na simbologia. O lobo é o quê? É guerreiro. Benjamim era guerreiro. Ele lutava para ganhar até o fim. Ele não desistia fácil. E se você vê, uma das características, o lobo caça diferente. Ele é um animal que caça diferente. Ele não desiste. Ele caça no primeiro dia, se não der certo, ele caça no segundo. Ele vai por resistência até cansar a presa. Ele não desiste. E eu e você, como cristãos, nós também não podemos desistir da nossa caminhada, da nossa jornada, das nossas conquistas, dos nossos sonhos. Deixa eu te dar já um primeiro código revelado aqui. Não desista. Cace ou viva por resistência. Que é assim o que o lobo faz. É uma forma diferente de caçar, dele sobreviver. E nós também somos diferentes, somos pessoas diferentes. Nós temos resistência, mesmo que está tudo ao contrário, mas nós vivemos pela fé, porque o justo vive pela fé. Se não deu certo hoje, ei filho, ei filha, continua amanhã, faça como o lobo, ele continua no dia seguinte, amanhã e depois até conseguir a vitória, a caça. E por que você tem desistido? Você tem parado. Não desista, resista. Canse às vezes o inimigo, pois assim ele fugirá de vós. Pois o lobo ele faz isso, até conseguir a sua refeição, o seu prêmio. E eu digo, continue, persevere, resista, vença pela resistência. Deixa eu te dar já um segundo código revelado aqui.
Não é a força, mas é a perseverança que vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Já falei em outras ministrações. Muitos querem resolver os problemas, muitos querem conseguir a força no braço. Mas existe uma força, a que vem dele. Quando nós perseveramos na fé, na palavra, no seu caminhar, nos seus princípios, ele vai nos concedendo. E nós conseguimos as vitórias. Porque é um Deus quer que eu e você, nós nunca desanimemos diante das lutas, diante das batalhas. Já foi tema de uma ministração. Você pode ver lá em Lucas 18, versículo 1, a parábola do juiz iníquo. Aquela viúva precisava ter uma solução para o seu problema. E todos os dias ela importunava o juiz. E de tanto ela importunar, o juiz resolveu dar uma sentença para se livrar dela. E ali foi uma lição que o próprio Jesus disse: olhe, quando você estiver orando, você ore, ore, ore. Você importune Deus, a forma de falar, assim como aquela viúva importunou o juiz, até Deus conceder. É claro que é uma simbologia, mas seja perseverante. Pois o crente que tem, vamos dizer assim, essas características, que é perseverante, é resistente, ele busca, ele não desiste fácil. Se eu não alcancei a vitória hoje, amanhã eu vou de novo. Eu busco até conseguir. Ei, filho e filha, até conseguir. Não desista, pois Deus se agrada de mim e de você. Agora, quando nós desistimos, Deus não se agrada. Por isso que Deus disse lá em Hebreus 10, 38, né? O meu justo, ele viverá pela fé. É pela fé, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu chamo a existência aquilo que eu quero viver, que eu quero ter para mim, para a tua vida. Recuar jamais, a não ser que seja orientação do Espírito Santo. Mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da glória, a vitória. Será salvo. Já que nós estamos em Mateus, vamos ver Mateus 24, 13. Pois o Senhor diz: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Mas não só salvo, mas todas as coisas podem ser concedidas para mim e para você. Não desista, resista. Se você pensou em desistir de algo, resista. A vitória está bem próxima. Faça como o lobo. O lobo tentou naquele dia, não conseguiu, tentou o segundo. E assim ele, se você já viu algum documentário, você vai perceber. A resistência, ele vence o inimigo pelo cansaço. Deixa eu liberar já o terceiro código revelado de hoje à noite. Você sabia que para o lobo não existe terreno ruim? E para você que é cristão, não existe terreno ruim que você não possa também andar. O lobo dele tem patas dianteiras que tem 5, vamos dizer assim, 5 dedos. E entre os dedos tem umas membranas que é para ele andar quando está na neve. Mas as patas traseiras só tem 4, que é para ele justamente andar em outro tipo de terreno, rochoso, arenoso. E aí vai. E ele sabe, ele pisa, ele controla o peso em cada ambiente, em cada terreno que ele está. E nós cristãos também é para nós termos também essas características. É para nós andarmos em todos os terrenos, mas sabermos onde colocarmos o peso, o equilíbrio, para quê? Para poder nós avançarmos e passarmos. Não existe terrenos ruins se você estiver com o Espírito Santo de Deus. Aí você vai fazer toda a diferença. Pode ser terreno deserto, ele faz oásis. Pode ser terreno pedregoso, arenoso, não importa.
Não importa o local que você está, a empresa que você está, a cidade que você está, a família que você está. Só haja, ande com o Espírito Santo de Deus. Por isso que você vai se movimentar em qualquer terreno que você estiver, sem ter medo, sem ter derrota. O lobo, ele também tem algumas coisas que é bastante interessante. Ele tem umas unhas, umas garras que a gente chama, que na hora certa ele coloca para fora, e quando não é hora de usar, ele esconde. Tem coisas, tem armas espirituais, tem coisas na minha e na tua vida que nós vamos estar com elas expostas na hora de usar e recolher na hora de não. Por isso que nós temos que ser sábios, prudentes, nós temos que ser simples. Essas comparações, elas servem muito para a minha vida e para a tua vida. Basta que nós nos deixemos que o Espírito Santo possa nos tocar, nos ensinar. Ei, filho, não importa o local que você esteja, não importa esse terreno que você está pisando, Deus está contigo. Tu recebeste a bênção, tu vais prosperar, tu vais tornar fecundo, vai gerar vidas. Os obstáculos, eles são superados. Os obstáculos da tua vida, eu já declaro em nome de Jesus que eles são superados hoje. Seja uma enfermidade, seja um problema, seja uma área da tua vida, mas está sendo superado hoje. Você é guiado hoje por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. É Ele que nos supre. É Ele que nos faz andar em todo tipo de terreno e nos dá esse suprimento. Eu já li em outra, mas eu quero que você vá em Romanos 8:31, para você compreender o quão forte é o que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Romanos 8, versículo 31. Ele diz: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Que coisas? As coisas do mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, por mim, por você. Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas que eu e você nós precisamos? É Deus quem nos justifica. Nós somos justificados, nós podemos chegar perante Deus por meio de Jesus. Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo Jesus que morreu por mim e por você? E que Ele ressuscitou e está à destra, à direita de Deus? E também, Ele intercede por mim e por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem dito isso diante das coisas que têm se levantado contra a tua vida? Seja uma enfermidade, seja um problema, seja o que for, você diz: olha, Deus é por mim. É tu que vai ser contra mim? E declara. E pede para que o Pai haja, intervenha sobrenaturalmente, se for o caso, na situação. Mas você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar de Deus, você tem que declarar. Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita. Foi Ele que fez por mim e por você todas as coisas. E quem vai nos separar desse amor? E Ele diz: será a tribulação? Não. Será a sua angústia? Não. Será a sua perseguição? Ei, filho, não. É a fome? Não. É a nudez? Não. É o perigo? Não. É a espada? Não. Como está escrito, foi por amor de ti. Enfrentamos a morte todos os dias.
Nós somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Não é por minha força, por tua força. É pela força dele, porque foi ele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, ou qualquer coisa na criação, outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Filho, é forte demais. É para mim e você nós comemorarmos e declararmos esta palavra diante de cada situação, tribulação, seja o que for. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu falei na ministração, nós recebemos este selo, nós recebemos o Espírito Santo, a promessa, o selo da promessa, a garantia, o penhor. É segurança para nós andarmos em todo o terreno. É habilidade para andar em todo o terreno. Pois por causa das patas do lobo e por causa de algumas coisas que eu te falei, o lobo pode andar em qualquer terreno. E eu e você, com a unção ilimitada do Senhor, nós podemos andar em qualquer terreno. Pode ser terreno ruim, pode ser terreno bom. Pode ser tempo ruim, pode ser tempo bom, a todo tempo. E alguém pode falar para você, você não vai conseguir. Aí você imediatamente você vai dizer, está errado. Eu recebi a bênção ilimitada do Senhor, essa unção. No caso ali, Benjamim recebeu a bênção do lobo. E nós estamos recebendo a bênção ilimitada, multiplicada, para nós usarmos na nossa caminhada. Foi meu Pai que nos concedeu por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, para que eu e você nós pudéssemos andar. Se Deus estivesse dizendo para você hoje, ei, você é lobo que despedaça o inferno, que despedaça o diabo, que despedaça os demônios, as trevas desse mundo. Você sabia que ele disse? Você sabia que ele está te entregando esta unção? A unção que quebra todo o jugo? Isaías 10, 27. Deus pensou em tudo, para mim e para você. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Todo jugo será quebrado em nome de Jesus na tua vida. Nós declaramos agora. Já te libero já o quarto código revelado. Você exala o perfume do Espírito Santo, você exala o perfume de Cristo, você exala o perfume de Deus. Foi bastante interessante porque ontem ao ministrar na igreja, quando eu falei, você exala o perfume, os anjos passeando, abrindo os frascos de perfumes celestiais, e muitos receberam aquele perfume para exalar ao sair da igreja. Você sabia que o lobo ele pode andar em qualquer canto? Ele deixa, através de umas glândulas que ele tem nas patas, nos dedos ali, o cheiro dele, tanto para ele andar e voltar, como também para outros dizerem, ei, aqui andou um lobo. E esse cheiro que eu já declaro, você recebendo do Espírito Santo de Deus, é para onde você andar. Você exalar o perfume de Deus, você exalar este perfume. E as pessoas digam, ei, aqui passou um filho de Deus.
que está exalando o perfume. Você, onde você passar, você vai deixar marcas, você vai deixar seus rastros. É onde você pisar. Pode ser onde for, vai ser com extensão. Ei, eu e você, nós temos o cheiro forte do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. É por onde eu andar, é por onde você andar, que nós vamos exalar o cheiro do sangue de Cristo nas nossas vidas. Foi esse cheiro que nos justificou. Foi esse cheiro que nos tornou justificados, filhos. Não é qualquer cheiro. Ei, filho, é onde você passar. Você vai deixar, você vai exalar esse cheiro, a marca de Cristo. Você vai fazer história, nós vamos fazer história. É onde Deus te colocou. É onde Deus está te colocando. É onde Deus te enviou. É no teu trabalho, é na tua família. É na tua vizinhança, é no teu bairro. É na tua cidade. É no teu estado, é no teu país, é nas nações. É onde Ele te enviar. Deixa eu liberar já o 5º código revelado aqui. Você sabia que o lobo ele é um bom ouvinte? E eu já declaro, você sendo um bom ouvinte, você ter ouvidos aguçados para a palavra. Às vezes nós perguntamos, né? Você lembra do que aconteceu ontem? Quais foram os episódios das televisões, disso e daquilo, das séries? E você diz, sim, lembro. Mas às vezes a gente pergunta, você lembra da última ministração? Você lembra o tema? Qual foi a narrativa? E você diz, não, lembro não. Ei, é preciso a gente acordar. É preciso a gente ser um bom ouvinte. Bom ouvinte depende de mim e de você. Tem que praticar, tem que buscar. Você sabia que o lobo ele escuta pisadas, algo à distância? E o Pai está nos ensinando hoje para que eu e você nós possamos também escutar à distância a sua palavra, os perigos, pois nós devemos ser precavidos. Nós devemos ter um ouvido aguçado e escutarmos quando o perigo se aproximar. Como nós vamos desenvolver isso? Através da unção ilimitada, através dos estudos, do esforço. Parte eu faço e parte é feito por Ele. Parte você faz e parte é derramado pelo Espírito Santo. Algumas vezes, ao estudarmos a palavra, nos aprofundarmos, nós vamos ter respostas para o mundo que nos indaga sobre isso ou aquilo. O mundo está indagando porque vocês estão vivendo um sobrenatural, não pode, não é assim, não é assim. E que tenta te limitar. E eu te convido a você entrar mais, mergulhar mais nas águas do sobrenatural de Deus. Gente, é tempo de nós vivermos o sobrenatural de Deus. De nós identificarmos cada barulho. De nós identificarmos, ouvindo a palavra, os princípios. E não sermos esquecidos das coisas de Deus. O lobo ouve bem. Eu declaro você, a partir de hoje, ouvindo bem nos sentidos espirituais. Teus 5 sentidos espirituais estão se abrindo hoje. Você vai se lembrar das últimas ministrações, os temas, narrativas. Você vai começar a se aprofundar de Gênesis, Apocalipse. Ouça, escute, medite, estude. E você vai ver que cada vez mais você vai aprender. E tudo que você fizer, aprender, declarar, viver, vai ser para honrar e glorificar o Senhor Jesus. 6º código revelado. Peça ao Senhor que você tenha uma visão, mas uma visão extraordinária. Você sabia que o lobo ele tem uma visão noturna? Peça ao Senhor que Ele abra, Ele dê uma visão noturna para você enxergar em meio às trevas
está tudo escuro, se você não está vendo nada, você enxergue o que vem dele. Que você enxergue a luz, mesmo em meio ao escuro, e que você seja também luz, assim como o Senhor nos incumbiu. Porque eu e você, nós devemos desejar termos uma visão extraordinária, aberta. Assim como eu comparei a visão, vamos dizer, o globo tem a visão noturna, é para nós não sermos enganados com qualquer doutrina, pelos falsos profetas, pelo próprio inimigo, pelo diabo. Saber quando ele está atacando, saber quando ele está ali por trás das vestes bonitas, das coisas. É para nós sabermos se nos defendermos na hora certa. Tem gente que só aprende a se defender. Mas você sabia que Deus nos ensina, através das suas armas e capacidade espiritual, quando nós somos revelados, a não esperarmos só para nos defender, às vezes atacar antes de ser atacado. Mas isso é Ele quem faz, Ele que nos ensina, Ele que nos capacita. Vai ter momento na tua vida que Ele vai dizer: é hora de atacar, filho, antes de você ser atacado. Você começa a enxergar bem as coisas espirituais, as coisas de Deus. Você, a partir de hoje, Deus vai te fazer enxergar melhor. Receba, declare, deseje receber a unção ilimitada do Senhor. Benjamim recebeu todas essas características da unção do lobo. Mas Deus quer nos dar uma unção muito maior, multiplicada. Mas eu estou passando dificuldades, eu estou passando isso, lutas e não sei o quê. Mas é no meio dessas dificuldades, lutas, tempos difíceis, que vão gerar oportunidades para os filhos e filhas. Tem portas e oportunidades em meio a todo problema que você passa. Tem janelas de oportunidade. Só que porta, você recebe a chave e você mesmo abre. Janelas, é o Senhor quem abre, porque janela é aberta por dentro. Janela você não consegue abrir por fora. Só se você estiver no ambiente de dentro, aí você consegue abrir a janela. Você sabia que, olha, o lobo ele tem muitas outras características, tem muitas outras coisas, tem o olfato aguçado, né? Para cheirar, perceber, ver a aproximação, essa coisa toda. Então, nós também temos que aprender com essas maravilhas que foram narradas das simbologias dos animais e trazer hoje o contexto para nós. Vamos começar a sentir o cheiro da palavra de Deus, do que é bom. E quando você sentir o cheiro do que não é bom, você também agir. A vocês aprender a fazer as escolhas certas. O Senhor está nos capacitando a fazer as melhores escolhas. Quando você decidir cheirar a palavra de Deus com seu olfato, cheirar a palavra de Deus, viver, que ela entre dentro de você, através desse sentido olfativo espiritual, você vai ver que vai fazer toda a diferença, não só ouvindo, sentindo, cheirando. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O próprio salmista já desejou ali trazer a palavra de Deus para dentro do seu coração, ali esconder, para que o próprio salmista não tropeçasse, não pecasse contra Deus. Para você não se enganar com qualquer palavra. Tem que ser a palavra da verdade. Deus hoje está nos dando, derramando-nos uma unção, que é uma capacitação para o resto da nossa vida, o nosso caminhar, para que você identifique o mal que venha contra você e contra os seus, daqueles que o Senhor Deus colocou em suas mãos, para que você possa se prevenir.
Deus está nos guardando, Deus vai te guardar. Antes de coisas ruins aconteçam, Ele nos revela e também nos dá orientação. Deus vai nos proteger. Filho, filha. Você está recebendo a vitória. É nessa preparação, é nessa caminhada. Se estão preparando ciladas, se estão preparando isso e aquilo contra a tua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Você está recebendo hoje essa unção. A mesma parte daquela unção que Benjamim recebeu, você está recebendo ela multiplicada. Você será guerreiro do Senhor. Em nome de Jesus. Você sabia uma outra característica aqui? O lobo ele tem 2 tipos de pele, vamos dizer assim, 2 camadas, né? A primeira camada é para evitar sujeira na vida dele. Quando vem sujeira, ele faz assim, balança e a sujeira escorrega. E você tem que evitar sujeiras do mundo. Você tem que fazer assim, declarar a palavra e se balançar para se livrar das sujeiras. Você está sendo revestido hoje com essa unção para te ajudar a fazer isso, quebrar todo o jugo. Sabia que se ele cair num poço de lama, ele também faz isso, escorrega a lama e ele não impede dele caminhar, andar, prosseguir. Basta umas sacudidas. E se tem algo que quis te sujar, prender, paralisar, tu está recebendo estas vestes, este revestimento do Espírito Santo para você se sacudir, se mexer, andar, prosseguir. Quando jogarem lama na tua vida, sobre ti, você só se balança e declara com a palavra: nada pega em mim, em nome de Jesus. Não tem praga, não tem lama, não tem sujeira. E peça para que o Senhor te revista com o sangue de Jesus, para você ficar imune e caminhar em busca da santidade. Não tem arma forjada, não tem nada que seja preparado pelo homem que te possa paralisar. Se você receber afrontas, calúnias, seja o que for, diga: nada me contaminará em nome de Jesus. Nada vai me parar em nome de Jesus. Diga: a minha pele é coberta pelo sangue de Jesus, pela verdade, pela palavra, por esse evangelho que transforma, que restaura, que cura, que liberta, que nos mantém de pé, que nos levanta se cairmos. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre teus filhos e filhas agora, ao contar até 3, dessa unção ilimitada sobre a vida deles, para que eles possam ser revestidos cada vez mais da tua unção, do teu poder, para que eles também sejam revelados pela verdade. Pai, assim como Benjamim recebeu ali essa unção do lobo, que eles possam receber não a unção do lobo, mas a unção ilimitada. Cada um seja derramado conforme tu queres. Pai, eu vou contar até 3 e eu peço que tu derrames sobre a vida deles, revista eles, capacite-os cada vez mais. 1, se prepara para receber, deseje receber esse revestimento de Deus. 2, e esse revestimento ele vai se apegar à tua pele, a teus ossos, a teu corpo. Vai exalar o perfume de Cristo onde você irá andar. E 3, derrama sobre eles agora. Recebe a unção. Recebe a unção. Você está pronto agora para exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas.